noite, meu irmão, boa noite, minha irmã querida aí da igreja de Nilópolis. Boa noite a você que está assistindo esse culto, esta live, essa transmissão, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você agora a ler comigo Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler junto essa carta do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero ler para você uma história que diz o seguinte: quando Robert Stewart, com 15 anos, pegou o carro do pai pela primeira vez, foi uma experiência fabulosa. O pai ao seu lado lhe dava as instruções e, mesmo não passando da segunda marcha do câmbio, parecia que ele estava numa pista de automobilismo pilotando uma Ferrari. Aos 16 anos, tentou, lá nos Estados Unidos, a prova para a habilitação, mas não passou, foi reprovado. Isso lhe causou muita revolta e frustração. O tempo passou e o Sr. Stewart, o pai, trocou o carro tipo família por uma picape esportiva muito potente e com câmbio automático. O pai logo chamou o filho num canto e lhe disse: meu filho, olha, Rob, eu sei que você está louco para pilotar esse carro novo, essa picape. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: esse carro é muito potente, ele é muito grande e, além de mais, tem câmbio automático. Não pegue nesse automóvel sem a minha presença. Num dia, passou tempo, num dia, houve um vazamento de gás na escola do Rob e ele teve que ir para casa mais cedo. Quando ele desceu do ônibus com o seu colega, o amigo olhou aquela picape brilhando na garagem, a luz do sol refletindo naquela pintura, e o amigo falou: vamos dar uma volta, não tem ninguém em casa, sua irmã chata está na escola dela, teus pais estão trabalhando, vamos dar uma volta. Tá louco, rapaz? Nem pensar, meu pai me proibiu expressamente de pegar esse automóvel. Quem é que Rob? Só uma voltinha. O carro tem câmbio automático, rapaz. Está com medo do câmbio automático? Se é automático, deve ser melhor do que o manual. Ninguém faz uma coisa automática para ficar mais difícil que a manual. Não, não sei não, falou o Rob. Olha, é perigoso. Perigoso o quê? Por quê? A vida passa rápido, rapaz. A gente daqui a pouco vai ficar coroa. A gente vai ter que ter alguma coisa para contar, alguma aventura. Não sei. Que é, Rob? Tá com medinho? O que há? Mostra aqueles caras do departamento de trânsito que eles foram injustos com você, que você é um as do volante. O Rob hesitou, mas falou também. Yupi! Os dois saíram com maior alegria, entraram no carro e ele pegou aquela chave que estava no quebra-sol, ligou, deu a partida e ouviu aquele ronco do motor, né? Potente, grave, aquele ronco poderoso. E eles ficaram loucos. Olha, que máquina, Rob, que máquina, vamos lá. E aí eles foram saindo devagarzinho, o Rob com muito cuidado, coração disparado, e logo toda aquela hesitação, aquele medo, foi dando lugar à inconsequência, e quando se viu, eles já estavam a 100 km por hora dentro de uma rua de condomínio. Só podiam dar 20. Aos gritos da emoção pela velocidade, quando de repente passou um cachorrinho na frente do carro. O Rob não sabia trabalhar com câmbio automático, ele não tinha habilidade para reduzir e ele desviou aquele carro com a velocidade que estava, perdeu o controle, entrou pelo muro de uma casa onde uma menininha brincava sossegada no quintal. Acidente trágico. Perda total do automóvel, que logo depois de atropelar a menina,
bateu numa árvore e se arrebentou todo. Essa é uma história fictícia, mas ela nos mostra que existe uma coisa em nossa sociedade hoje chamada a crise de confiança. Você já reparou que existem pessoas, podem ser crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que só obedecem quando estão com alguém vigiando? Isso se chama o quê? Crise de confiança. Repare que Paulo, lá da prisão de Roma, manda uma carta lá para Macedônia, onde ficava a cidade de Filipos, e ele elogia os crentes de Filipos. Por quê? Porque eles obedeciam a Paulo enquanto ele esteve lá, e agora, ele preso a quilômetros de distância, soube que eles continuavam obedecendo, mesmo na sua ausência. A Bíblia conta histórias e exemplos positivos nesse sentido. Podemos lembrar aqui a história de Daniel, né? Você sabe que no ano 586, Nabucodonosor chegou em Judá, né? Cercou a cidade, um cerco que durou mais ou menos 2 anos, e invadiu a cidade depois, porque já estava todo mundo padecendo de fome, matou muitos, levou muitos cativos da nobreza para a Babilônia. A Bíblia declara que entre as centenas de jovens judeus que estavam na corte de Babilônia, apenas Daniel e os seus 3 amigos se mantiveram fiéis àquilo que tinham aprendido. Porque veja bem, 3 adolescentes, 16, 17 anos, numa cidade enorme, eles poderiam racionalizar assim: bom, nossos pais estão mortos, nossa cidade está destruída, o templo está queimado, Deus nos abandonou, não é? Deus me abandonou, perdi tudo, o que vier agora é lucro, acho que não vale mais a pena continuar obedecendo. Além do mais, aqui na Babilônia não tem nenhum ancião vigiando, não tem pastor olhando, não tem sacerdote, meus pais não estão aqui, o que me impede de aproveitar? Comer essas iguarias todas aqui, vestir essas roupas, viver esse novo estilo de vida. Sabe o que impedia? Eles sabiam o que era certo, eles haviam aprendido o que era certo e decidiram viver pelo certo. Nós chamamos isso de integridade. Ok? Integridade. Quando você vive aquilo que você sabe que é correto. Muito bem. Você que é mais ou menos da minha idade, lembra daquelas câmeras antigas, né? Da Kodak, né? Que você tinha lá o filme que botava dentro da máquina e aí a gente depois tinha que revelar o filme. Existe uma frase muito interessante que diz que o ser humano parece com aquele filme. Muitos de nós, né, ou a totalidade de nós, se revela no escuro. Um filme se revela no escuro, os seres humanos também. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando não tem ninguém olhando, quer dizer que quando você está no meio de estranhos e ninguém te conhece, é exatamente ali que você revela quem você verdadeiramente é. A escritora Barbara Kennedy disse certa vez: integridade é uma escolha pessoal, um compromisso inflexível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Meu irmão, você tem honrado os seus princípios morais, éticos e espirituais? Você tem vivido à altura daquilo que você aprendeu que é o certo? É uma pergunta que você deve fazer para o seu coração. Nós podemos aqui ter um outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo de José. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Vivia numa casa como um filhinho mimado, né, o preferidinho do papai, e agora ele estava sendo vendido como escravo. Foi, pela providência divina, trabalhar numa casa de um rico homem que você sabe se chamar Potifar. E a mulher de Potifar ficou de olho no José. Não é? A mulher gostava de um novinho, né? Ficou de olho em José e José sempre fugindo dela. José poderia racionalizar da seguinte maneira: bom, meus irmãos me traíram.
Fui vendido como um animal. Sou escravo. Deus me abandonou. Por que eu tenho que me manter aqui fugindo dessa mulher que está doida para ficar comigo? Ele poderia racionalizar assim: não tem ninguém olhando. Meu pai está a quilômetro de distância. Deus me largou. Além do mais, imagina um jovem na flor da idade, né? 17, 18, 20 anos. Os hormônios, a flor da pele. E uma mulher, e qual jovem dessa idade não gostaria de uma aventura romântica com uma mulher mais velha, bonita, perfumada e rica? Mas ele resolveu se manter íntegro. José não era um tipo de pessoa que só obedecia quando tinha alguém vigiando. Mesmo saindo nu, José permaneceu firme. Aguentou as consequências, mas não pecou contra Deus. Sabe o que nos falta, irmão? Irmã, falta-nos o senso da presença de Deus. Nós vivemos num mundo hoje em que muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas a grande maioria vive como se ele não existisse. Diz Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está olhando todas as coisas. Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso é importante. Deus está em todos os lugares. Quando não tem ninguém olhando, Deus está olhando. Aquela coisa que só você sabe que fez, Deus sabe. Aquilo que eu fiz escondido lá na minha adolescência, Deus sabe. Deus sabe o que eu fiz. Esse senso de presença de Deus deveria nos incomodar. Mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos manter-nos íntegros. Porque veja só, essa falta de integridade que nós vivemos hoje, essa crise, né, de integridade que nós vivemos, essa crise em que as pessoas têm que ser vigiadas o tempo todo para fazer aquilo que sabem que tem que fazer, é uma crise que gera muito custo. Sabia disso? Porque se esse senso fosse tido por todos, o patrão, por exemplo, não precisava botar câmera para vigiar o empregado. Né? Botar cartão de ponto para o empregado bater lá na hora de entrar, na hora de sair. Quantas pessoas precisam trabalhar vigiadas? Porque senão não produzem. O estudante, por exemplo, não precisaria de fiscal de prova para colar. Né? O governo, toda vez que lança um concurso, tem que gastar muito dinheiro com sigilo, com fiscais, porque as pessoas, se não estiverem sendo vigiadas, elas vão burlar para poder se dar bem. Nós motoristas, por exemplo, né? Se não houvesse pardal, se não houvesse radar, nós furaríamos sinal vermelho, nós ultrapassaríamos já a velocidade permitida. A sociedade precisa estar em constante vigilância, né? Quantos adolescentes precisam que o pai ou a mãe coloque um programa lá no celular para descobrir o que ele está, programa espião, né? Para descobrir o que ele está acessando? Nós precisamos parar urgentemente para refletir esse comportamento de vida dupla. Não precisamos de vigilância, precisamos de integridade. Alguém pode dizer assim, e os ateus, né? Algumas pessoas pensam que a integridade é um atributo exclusivo de crente. Não é, não. Eu digo que é um atributo do Espírito Santo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Mas Jesus disse no Sermão da Montanha que Deus faz a chuva cair sobre os maus e os bons. E existe o dom da integridade caindo sim sobre ateus, porque eu conheço, e você também conhece, pessoas que não têm fé, não conhecem a Deus e são íntegras. Isso significa que nós não devemos obedecer a Deus simplesmente porque Ele está vigiando. Deus gostaria, suponho eu, de poder fechar os olhos também e saber que nós estamos obedecendo. Deus gostaria que fôssemos pessoas de confiança, independente dele estar olhando ou não. Existe uma musiquinha que se cantava na nossa infância, alguns devem lembrar, que diz assim, né? Cuidado, mãozinha, no que pega.
Cuidado, olhinho no que vê, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. A gente ensinava isso para as crianças para dizer o quê? Para dizer para elas que o Senhor estava sempre de olho ali, vigiando. Então eu tenho que obedecer porque Deus está me vigiando. Encerrando então, meu irmão, eu faço um apelo para você. Que tal pedirmos a Deus para sermos pessoas diferentes? Afinal, a crise de confiança atinge todas as faixas etárias, desde a criancinha até aquela vovó diabética que come doce escondido dos filhos. Não é? Como o nosso lar, nosso bairro, nossa cidade, nosso país seria melhor com pessoas nas quais nós pudéssemos confiar. Olha que crise nosso país passa, né? As pessoas chegam, às vezes são indicadas para algum cargo público, aí aqueles repórteres investigativos vão fuçar a vida, e é um monte de fraude, é diploma que não existe, é título que diz que tem e não tem, né? Meu irmão, imagine se fosse eu ou você, se nós fôssemos indicados para um alto cargo, e essas pessoas, esses detetives, esses repórteres fossem investigar a nossa vida, o que eles iriam achar? Será que eles iriam achar uma pessoa que vive para a glória de Deus? Ou também envergonharíamos o Evangelho como todos esses que se dizem crentes? Integridade, verdade e justiça devem ser atributos daqueles que querem viver no céu. O Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Deus, irmãos, nos ajude a alcançar essa meta, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou.